Olá, amados! Nós vamos retomar os estudos de Deuteronômio, dessa vez capítulo 7, do verso 1 até o verso 10. Acompanhe na sua Bíblia aí a leitura desse texto da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, nem deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Deuteronômio 7, verso 1 a 10. Esse trecho da palavra de Deus começa de forma muito contundente, com o próprio Deus como aquele que vai expulsar muitas nações e as entregar ao seu povo, o povo de Israel, para serem totalmente destruídas, do verso 1 até o verso 2. Alguém poderia nesse ponto questionar, mas como o nosso Deus de amor está promovendo a destruição de nações? Como o nosso Deus de amor pode fazer algo assim, promover a destruição de nações? Em primeiro lugar, temos que considerar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada e ninguém está acima dele. Portanto, o que ele determinar pela sua vontade e poder que seja feito, vai se cumprir. Em segundo lugar, nosso Deus é um Deus de amor, mas é justo e executa o seu juízo e justiça sobre todos. Não é sem motivo que o Senhor determina esse destino de 7 nações numerosas e mais fortes que Israel, justamente nas mãos deste que escolheu para ser o seu povo. Havia uma forte idolatria focada em falsos deuses e objetos sagrados de adoração. No verso 5 vemos a ordem para derrubar altares, quebrar colunas sagradas, cortar postes sagrados e queimar os seus ídolos. O Deus Criador nos fez para adorar e servir a Ele mesmo. E não tolera idolatria
que é o desvio da nossa finalidade para idolatrar coisas feitas meramente por mãos humanas. Vimos nos 10 mandamentos e depois em Deuteronômios o reforço de que o homem não deve nem fazer, nem ter imagens para adoração, pois nosso Deus é exclusivista e é o único Senhor, é o único Deus. A preocupação com o seu povo santo, separado como tesouro para si, como diz o verso 6, é grande, de mantê-lo sem contaminação pelos povos que eles expulsariam da terra prometida. Assim sendo, a destruição deles deveria ser por completo, sem misericórdia, sem alianças, sem guardar nada deles como ídolos revestidos de ouro, que podiam suscitar interesse pelo metal valioso. Determinou Deus que não se casassem israelitas com esses povos estrangeiros. O Senhor não quis nenhuma mistura entre o seu povo e os locais da terra, como diz o verso 3. E a mistura poderia perverter o coração deles e trazer para dentro de casa a idolatria. Até o rei Davi houve muita guerra com os povos circunvizinhos. Muitos pereceram em suas mãos, mas com Salomão, sendo o novo rei de Israel, passou-se a fazer alianças de paz, tratados de paz. E como se faziam essas alianças? Como que isso era feito? Justamente com o casamento entre Salomão e mulheres da nobreza de outros povos. Mas diz a palavra de Deus que elas justamente perverteram o seu coração e não era ele mais totalmente correto diante do Senhor, permitindo que elas construíssem altares para os seus próprios ídolos e falsos deuses. Deu-se aí início a um período do que poderíamos chamar hoje de politicamente correto. Conviver em harmonia com o diferente. Mas nosso Deus não é permissivo e tolerante à idolatria. Nos versos 3 e 4, vemos que ele proibiu essas alianças. Antes disso, proibiu o casamento em si de seu povo amado com povos de detestável idolatria. Deus escolheu os israelitas dentre todos os outros para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Não porque eram mais numerosos do que os outros povos, mas, como disse o verso 7, antes eram o menor povo de todos. No verso 8, explica que foi por amor e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, aos antepassados dos israelitas, que Deus os escolheu. E segue dizendo que por isso cuidou de toda a sua trajetória, da trajetória de Israel, resgatando-os da escravidão no Egito. No verso 9 é ressaltada a fidelidade do Senhor, nosso Deus. Ele é fiel à sua própria aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Devemos sempre lembrar que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Precisamos dar atenção a Ele, atenção que lhe é devida. Já no verso 10, último verso desse trecho que separamos para o nosso estudo, é feito um alerta para aqueles que o rejeitam, que o desprezam, ou que o trocam por ídolos. Diz a palavra que retribuirá com rápida destruição a estes. Mais à frente vemos que o povo escolhido foi levado novamente escravo por outra nação e experimentou muita destruição por terem se desviado dos mandamentos do Senhor. Resumindo de forma didática para a gente, então, Deus é amor. Em primeiro lugar, Deus é amor, mas é justo juiz que não tolera idolatria e desprezo a Ele e seus mandamentos. Em segundo lugar, Deus simplesmente ama seu povo,
não pelas suas características, mas pela fidelidade à sua própria palavra, pela qual fez aliança com seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Em terceiro lugar, Deus protege e livra o seu povo da escravidão e concede a ele bondade por gerações. Em quarto lugar, Deus previne seu povo do perigo da mistura com outros povos que traz influência de idólatras para o seio familiar. Em quinto lugar, Deus executa o seu juízo sobre os idólatras pela destruição daqueles que permanecem nesse desprezo à sua lei e desprezando a ele mesmo. Que o Senhor Deus, o nosso único Deus, nos ilumine para que não caiamos nas ciladas do inimigo e nem nas inclinações de nosso próprio coração, que diz a própria palavra de Deus é enganoso. Que façamos sempre a oração do salmista, que diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.